Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Que tenhamos aí mais uma aula, né? Com a graça de Deus, que Deus abençoe todo mundo e que tenhamos uma boa aula aí, que a gente possa aprender ativos biológicos, né? Acho que na prática, quem tem aqui ativo biológico pelos alunos aqui, acho que a Darlene deve ter alguma coisa relacionada a isso, né? Alguma coisa não, talvez bastante, né, Darlene? Não sei se o pessoal do Alex lá, se eles têm alguma coisa por conta da a Daiane, né, Farias. O restante acho que não, mas pode ser que tenha lá nos clientes, né, o Regilson, enfim. Bom, pessoal, a ideia é a gente falar então. Olha lá, o Thiago usou, ó, estudou para o CFC e não usou, né? Para nós aqui na cidade, digamos assim, nem sempre a gente utiliza muito esse CPC, que é ativo biológico. Mas, vou ser sincero, a gente sempre acaba tendo dúvida de como fazer, de como registrar. É comum isso. Então, se você tem. E aí surge assim: eu vou trabalhar numa empresa, aqui em São Paulo dificilmente tem. Às vezes a gente se engana, viu, pessoal? Porque, por exemplo, você pode ter uma empresa aqui em São Paulo, você pode trabalhar aqui em São Paulo, numa empresa que você vai falar que não tem absolutamente nada a ver, né, digamos assim, com esse CPC, com essa norma. Só que nem sempre, tá? Eu já dei treinamento aqui ali na Paulista. Aí você entra na empresa, na verdade, você não pensa, né? Mas, claro, eu dei um treinamento pela Trevisan, foi para, acho que é o Catex, né? Tem o Catex e tem acho que foi o Catex mesmo, que é do Itaú, se eu não me engano, né? Bom, e aí eu dei o treinamento lá e uma das aulas, uma das atividades que eu tive que falar uma das normas, porque a gente dividiu normas entre os professores, né? Foi para uma área específica. E uma das normas que caiu para mim, que nenhum dos outros professores falava, eu tive que aprender, foi o CPC, foi o CPC justamente de ativo biológico, né? Bom dia, Edu, tudo bem? Então, a gente acaba aprendendo. E aí você fala assim, puxa, aqui em São Paulo dificilmente eu vou ver isso, tal. Não é bem assim, tá? Essa empresa, para vocês terem uma ideia, o treinamento foi dentro do banco, tá? Foi dentro do banco. Ali você tem na verdade, no departamento de relações com investidores, no RI. Isso é super comum. Por quê? Porque às vezes a gente não está vendo, mas o pessoal tem floresta, né? Principalmente o pessoal que é de madeira, como é esse caso, você tem floresta, você tem plantação, você tem animais, né? Então você tem uma série de coisas e a gente muitas vezes não sabe fazer esse registro ou pelo menos ter a ideia geral de como nós vamos fazer. É muito comum a gente achar que, por exemplo, agronegócio ou na contabilidade desse tipo a gente só vai ter no interior de São Paulo, no interior aí do Brasil, né? Não necessariamente. É lógico que lá você vai ter uma quantidade muito maior, mas isso a gente tem aí em todos os lugares, tá? A empresa, às vezes ela tem fazendas aí no interior, mas a sede dela é aqui em São Paulo, tá? Muito bem. Quem já teve aí, pessoal, na prática, contato com essa norma? Alguém já teve? Alguém já... Não. Não, a Daiane não, o Thiago também não, o Regilson, pelo jeito, não, né, Regilson? Você tinha comentado ali. Enfim, então vai ser novidade para todo mundo, né, pessoal? Inclusive para mim. Então vamos lá, então. Ó, seguinte. Gente, ativo biológico, uma coisa que é interessante, que a gente precisa entender, que assim, acho que uma das coisas mais interessantes, só no preparatório, né, Edu? Uma das coisas mais interessantes que a gente tem no ativo biológico, assim, digamos assim, o grosso que a gente tem, aquilo que chama mais atenção. Lógico que tem uma série de detalhes, pessoal, que a gente não consegue tratar aqui, porque a gente teria que entrar bastante no detalhe mesmo, porque você tem muitos custos que assim que a gente precisa pensar um pouco nesses custos. Então, quando a gente fala aqui do CPC, o objetivo é dar uma ideia geral sobre como ser feito, como é feito, mas sempre você vai ter que entrar, digamos assim, ali no particular para saber, porque você tem vários custos, né, que a gente acaba
pensando assim, você tem vários detalhes técnicos, né? Uma coisa interessante que esse CPC, essa norma, eu não vou falar norma, vou falar assim, esse segmento tem muito detalhe no dia a dia na hora de você fazer os lançamentos. Então aqui a gente vai ver esses aspectos gerais e depois quando eu postar a atividade lá, a gente vai fazer isso um pouquinho mais, digamos, detalhado, né? Para a gente poder entender melhor essa norma, tá bom? Bom, então... aqui, então, é CPC 29, né, ativos biológicos e produtos agrícolas. A gente tem uma separação, uma divisão entre esses dois tipos de, digamos assim, de ativos. São coisas diferentes. A gente acaba vendo isso basicamente aqui na norma, né? Quando você não trabalha no segmento, a gente acha que é tudo a mesma coisa e não é. Você tem procedimentos contábeis diferentes e formas diferentes de poder mensurar esses dois tipos de, vamos falar assim, de ativos que a gente tem. Você tem os ativos biológicos e os produtos agrícolas também. Basicamente, aquilo que é ativo biológico, ele vai estar sendo regido pelo CPC 29 e o produto agrícola, basicamente, pelo CPC 16 estoque. Então, é importante entender o CPC 16 para a gente saber, né? Então, acho que o item mais importante que nós temos aqui com relação a esses produtos agrícolas, primeiro é entender o que é produto agrícola assim, a passagem, né? Vamos falar assim, o rito de passagem entre ativo biológico e produto agrícola. Então, esses são, digamos assim, os pontos. A questão da mensuração, que aqui a gente fala sempre em valor justo. Vocês vão reparar que no ativo biológico tem uma característica interessante que no momento da aquisição, pessoal, você ali já pode ter ganho ou perda na aquisição, tá? Você já pode registrar, quer dizer, muito provavelmente ganho ou perda ali, o que dificilmente acontece em outras normas, tá? Bom, vamos lá. Bom, então, nosso objetivo aqui é estabelecer tratamento contábil e respectivas divulgações relacionadas a ativos biológicos e produtos agrícolas. Então, para esses dois itens, tá? O tratamento contábil a gente vai ver, como eu disse, tem vários detalhes, você tem vários procedimentos que devem ser observados, e aí ele vai ser muito específico, se eu estou falando de animal, se eu estou falando de plantação, que tipo de animal, que tipo de plantação, tá? Então, isso faz bastante diferença. Desculpa aí, pessoal. Bom, então, até onde essa norma vai, né? Até onde a gente consegue aplicar essa norma? Bom, então ele é aplicado para contabilizar primeiro, né? Ativo biológico, exceto planta portadora. Então ele coloca aqui a alteração lá revisada pelo CPC 8. Essa planta portadora, gente, eu acho que ele vai dar o conceito aqui, mas a gente falou da planta portadora quando a gente falou de imobilizado. Tá? Então, se ele não der o conceito, a gente volta a falar de planta portadora, porque a gente precisa entender bem o que é planta portadora. Eu acho que ficou bem claro quando a gente falou de imobilizado, mas acredito que é importante a gente reforçar esse conceito aí, né? Para a gente saber bem o que é, digamos assim, uma planta portadora. Porque se a gente não souber diferenciar bem, a gente vai acabar fazendo confusão e aí a gente vai dar um tratamento contábil para algo que deve ser tratado como imobilizado, a gente vai tratar como ativo biológico. Né? Você vai falar, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. São coisas e tratamentos diferenciados, tá? Então a gente tem que entender essa diferença. Eu não lembro se ele tem o conceito aqui, ele tem lá no ativo imobilizado. Se não tiver, a gente vai falar novamente. Produto agrícola no ponto da colheita, então a gente sempre tem que levar em consideração, pessoal, quando ele fala aqui, ponto da colheita, tá? Então, esse, digamos assim, ponto da colheita é um momento importante que a gente tem, porque é ali que você tem que mensurar o valor justo para transformar um ativo biológico em um produto agrícola. Tá? Então, esse momento que ele fala, essa produção agrícola lá no ponto da colheita, é bem importante esse item. Subvenção governamental, ele fala aqui lá nos itens 34 e 35, essa subvenção nesse segmento de agronegócio tem muito,
Então, ele não dá o tratamento, ele não diz como que tem que fazer o registro contábil, tá, gente? Ele só vai falar como é que você tem que fazer aqui a mensuração. Porque quando você tem uma subvenção, uma assistência, ele está lá no CPC 7, que nós vamos ver logo, logo aí, pessoal. Já está engatilhado aí, ó. Pela programação, nós vamos ver em setembro. Aí sim, hein? Nós vamos ver em setembro. E aí, lá a gente entende, é uma norma relativamente simples, e a gente entende como que a gente contabiliza quando nós recebemos dinheiro do governo, como é que a gente faz, o que que a gente deve, ou como que a gente deve, então, registrar esses valores, tá? Mas aqui ele não dá necessariamente este tratamento. Esse tratamento a gente vai ver na outra norma. Bom, ó, esse pronunciamento não é aplicável, primeiro, terras relacionadas com atividades agrícolas. Porque, basicamente, quando você tem esse tipo de terra, pessoal, ou você está utilizando essa terra, então, em tese, você tem imobilizado, ou você pode arrendar essa terra, e aí você teria o CPC 6, contratos de leasing, né, contratos de arrendamento. Então, eu posso ter, digamos assim, embora sejam terras, embora elas estejam relacionadas com a atividade agrícola, não necessariamente elas são ou devem ser ativos biológicos. A gente não tem que dar o tratamento de ativo biológico. Eu falo aqui, ó, plantas portadoras, tá? Relacionado aí com o produto agrícola. Contudo, esse pronunciamento aplica-se ao produto dessas plantas portadoras. Então, a planta portadora propriamente dita, ela é um ativo imobilizado. Então, a gente vai olhar o CPC 27. Quando a gente fala aos produtos dessa planta portadora, enquanto eles estão vivos lá na planta, a gente já comentou sobre isso, eles são ativos biológicos, são alcançados por essa norma. Mas a partir do momento que ele fala o produto colhido, por isso que a gente tem aquela questão do ponto da colheita, quando você colheu, dali para frente ele é um estoque, por isso que ele fala, ó, contudo, esse pronunciamento aplica-se aos produtos dessa planta portadora, enquanto ele estiver vivo lá na planta. Depois que você colheu, ele é produto agrícola, a norma não alcança mais. Subvenção e assistência governamental ó, relacionadas às plantas portadoras, então você fala não é aplicável, porque a planta portadora em si está imobilizado e essas assistência ou subvenção governamental é CPC 7, ele cria uma receita ou um passivo, tá? Nossa, hein, pessoal? Falei para vocês de manhã aí, já bocejei pela segunda vez aqui. Hoje o negócio está feio. Hoje vocês estão mais em silêncio aí também, né? Vocês estão muito enrolados ou vocês estão embaixo das cobertas aí? Quando eu digo enrolado assim, muito trabalho, eu estou embaixo das cobertas aí. E ó, quando ninguém fala nada. É o frio, professor. Né? Aí Não dá para sim. ficar embaixo das cobertas. Lá, dá tchau aí. Ó, filho. Dá tchau, lá, tá vendo? É isso aí. Enfim, né? Olha lá, o Eduardo, ó, tô deitado. O Edu já dá para perceber, porque quando ele não coloca a câmera lá, tal, já dá para perceber. A Darlene, ó, tá frio, né? Aí em Curitiba eu vou falar, viu? Aí em Curitiba é muito frio, né? Enfim, mas vamos lá, pessoal. Então, vamos continuar aí, né? Ó, então a gente tem essa subvenção e essa assistência, eles são relacionados a essas, quando relacionados às plantas portadoras, então nós temos o imobilizado e nós temos digamos assim, eu posso ter duas situações, tá, pessoal? Subvenção e assistência, eu posso ter duas situações. Quando a gente recebe o recurso, ele pode ser uma receita ou ele pode ser um passivo. E basicamente é isso que esse CPC aqui, o CPC 7, vai tratar lá na frente. Ou eu tenho uma receita ou eu tenho um passivo, e aí a gente precisa analisar as condições dessa subvenção. Então, por isso que essa norma aqui, ela não alcança, digamos assim, parte, né, do registro dessa subvenção. Quando você tem ali digamos assim, você recebeu uma subvenção. Gente, só para esclarecer, subvenção, assistência governamental, é quando a gente recebe benefício do governo. Seja dinheiro, tá? Seja dinheiro, você está recebendo dinheiro do governo, ou você está recebendo infraestrutura, porque às vezes ele te dá essa infraestrutura, ou muitas vezes você está recebendo redução de impostos, tá?
ou às vezes, não é necessariamente redução do imposto, mas às vezes você tem redução de... como que eu posso dizer? Taxa de juros, por exemplo. Então, você vai fazer um financiamento e no financiamento você tem uma taxa subsidiada. Então, isso tudo é assistência ou subvenção, tá? Então, esse tratamento é dado numa norma, mas isso pode vir para você adquirir, por exemplo, um ativo biológico. Então, na parte do ativo, tá? Então, ó, o Regis falou, ele tem entidades que recebem do governo. Então, esses valores, Regis, tem que ser o que diz lá o CPC 7, tá? E depois, se tiver alguma dúvida, você pode, a gente pode conversar. Mas, via de regra, a parte do passivo eu vou lançar de acordo com o CPC 7. E a parte que diz respeito ao ativo biológico, se for o caso, porque eu posso receber esse recurso para o ativo biológico, aí o tratamento vai ser o que diz nessa norma. Se eu recebo recursos que eles vão ser direcionados para as plantas portadoras, então vamos supor, eu vou começar uma plantação de determinado item, tá? De uma determinada fruta. Então eu vou comprar as plantas que são os pés daquelas frutas, né? Aí você está falando de uma planta portadora, consequentemente, aí o tratamento não é dado nem por essa norma lá no ativo e nem no passivo, tá? Basicamente é isso que a gente tem aqui nesses, digamos assim, nesse alcance aí. Outra, atividades intangíveis relacionadas com atividades agrícolas. Embora você tenha atividade agrícola, sabe, ele pode até surgir um ativo intangível, pode surgir. A gente pode falar de um método de plantação, a gente pode falar de uma metodologia exclusiva de irrigação ali, o direito de utilizar aquilo, ou você tem, digamos assim, um processo específico que você criou de engorda do animal, que eu acho que é um pouco difícil, mas você pode até ter software específico relacionado com a atividade agrícola, gente. Porque a atividade agrícola, vocês sabem que no Brasil, ela é muito sensível, tá? Principalmente com essa questão que a gente tem aí hoje de um descontrole aí da natureza, é muito sensível, porque pode chover muito, pode fazer muito calor, pode ter queimada, né? O Brasil, dependendo da região que você está, ou muito frio, certo? Então, por exemplo, a Darlene falou que lá em Curitiba está bastante frio, beleza. Então, lá é bom, por exemplo, na região sul, é bom para você plantar champignon, morango, né? Por quê? Porque são itens que gostam do frio, eles nascem bastante no frio. Agora, vou plantar cana de açúcar. Lá provavelmente você não tem muita cana, não. Você vai estar de São Paulo para cima, porque é mais quente, né? Mais calor, principalmente no Nordeste. Os dois maiores produtores é São Paulo, até onde eu sei, São Paulo e Alagoas, tá? Por conta do clima. E aí é interior de São Paulo, né? Por conta do clima. E aí a gente tem essa questão, digamos assim, que é bastante, como eu posso dizer, a gente tem muitas pesquisas, pessoas que desenvolvem software, procedimentos para controle, inclusive previsão de clima, né? Vai chover muito, vai chover pouco. Eu me lembro que recentemente estava tendo um problema aqui no interior de São Paulo com relação a tomate, né? Os tomateiros, acho que a matéria era aqui de São Paulo. Então, o pessoal estava tendo problema porque por conta do clima, os tomates nem cresciam. O clima favoreceu uma determinada praga e aí, por conta daquilo, o tomate não se desenvolvia e o tomate ficava manchadinho, né? Criava umas manchas no tomate e aí as lojas lá, digamos assim, os revendedores não queriam comprar esse tomate. E aí o cara pode entrar em colapso e muitas vezes o cara pode até falir. E aí é que entra, digamos assim, uma subvenção ou uma assistência governamental. Isto é muito, muito, muito comum, tá? Há um tempo atrás nos procurou aqui um parceiro que ele estava tentando fechar um contrato com um cidadão, é um cara grande, tá, pessoal, no Brasil, e ele tem um software específico de gestão do agronegócio. Então, o software dele é um software para você gerenciar sua fazenda. Então, veja, aí você poderia até ter um ativo intangível, tá? Estou dizendo até porque a gente viu que você tem um monte de detalhes para fazer o cadastro como ativo intangível. Mas vamos supor que
isso fosse um ativo intangível, ainda que ele é direcionado para o agronegócio, ainda que ele é direcionado para vamos falar assim, para a área agrícola, né, de forma geral, ele não pode ser considerado, ou essa norma não alcança esse CPC. Desculpa, essa não alcança este procedimento. Esse procedimento está lá no CPC 4, ativos biológicos, tá? Nossa, ativo intangível. Ó, esse pronunciamento, então, ele deve ser aplicado para a produção agrícola, certo? Assim considerada aquela obtida no momento e no ponto da colheita dos produtos advindos dos ativos biológicos. Então, ó, deve ser aplicado para a produção agrícola. Então, a produção agrícola, pessoal, é todo o tempo que esse bem está se desenvolvendo, tá? Que ele está crescendo, que nós vamos ver aqui um conceito que ele chama de transformação. Então, é todo o tempo que esse ativo está passando por transformação. Você vê, vou dar um exemplo aqui. A Daiane Farias trabalha junto com o Alex, né? Eu não sei quanto tempo eles trabalham juntos aí, mas eu tenho certeza que nesse tempo que eles começaram a trabalhar juntos, a Daiane com certeza percebe mudanças no Alex ao longo desse tempo que eles estão trabalhando juntos. Não é assim? A gente sempre percebe essas mudanças. Talvez você nunca tinha pensado, mas que tem. A mesma coisa eu percebo nos alunos, gente. Só estou dando um exemplo aqui para fazer uma analogia. Eu lembro que nós tínhamos lá na faculdade Legale um aluno que ele entrou no primeiro semestre. Ele era meio quietão, tal, não sei o quê, mas era um bom aluno. Não era um aluno excelente, mas era um bom aluno. E o nome dele é Alex, tá? Inclusive, viu, Alex? Quando ele entrou lá no primeiro semestre, a gente percebia que ele tinha muito interesse e tal, não sei o quê. Mas ao longo do curso, pensa ele trabalhava num escritório pequeno, pensa numa pessoa que se transformou. Foi uma coisa impressionante. Todos os professores comentavam, não só na graduação, mas depois que terminou a graduação, ele fez a pós-graduação de IFRS comigo também, do jeito que nós estamos fazendo aqui. E tanto é que nesse curso de pós-graduação, ele era um aluno que se destacava. Tá? Ele começou a trabalhar em escritório de contabilidade e durante o curso ele arrumou um emprego numa outra empresa porque tinha alunos lá que trabalhavam numa empresa grande, uma empresa de coleta de lixo, né? De coleta de resíduos, e ele foi trabalhar lá com esse pessoal muito bom também, porque ele era bom. Então a gente percebe essa mudança. Quando trazendo isso para o produto, vamos falar assim, para a nossa norma, a gente percebe isso nos alimentos, percebe isso nas plantações, nos animais. É a mesma coisa, a gente vai alterando, a gente vai mudando, certo? Quem teve aula comigo aqui, digamos assim, há 6, 7, 8 anos atrás, a minha aula hoje é diferente do que era lá atrás, tá? E bastante diferente. Por quê? Porque a gente vai se transformando, pessoal. Lá atrás, eu brincava bastante, pessoal, eu era conhecido por fazer, por tirar sarro, brincar bastante, era muito descontraído as aulas. Tem um fator positivo, mas muita gente reclamava, então, né? Então, com o tempo, eu fui parando. Outra coisa, eu acabava comentando política, vocês podem ver que raramente eu falo de política aqui, muito raro, só às vezes quando surge um assunto ou outro, assuntos que fogem um pouquinho do nosso tema, eu acabo não falando mais. Né? Hoje, por exemplo, eu falo os exemplos que eu falo, uso os exemplos da palavra de Deus, né? Enfim, isso são alterações que vão acontecendo da mesma forma que a gente tem essas alterações lá nos ativos biológicos. E essas alterações, a gente vai ver aí que vai ter o conceito que trata sobre isso. Na verdade, é assim, desde o momento em que você... isso tudo, vamos falar assim, todo esse processo trazendo para a nossa norma, a gente vai chamar de produção agrícola, basicamente. Ele vai dar o conceito direitinho, né? E aí tem essa questão da transformação, porque você planta a sementinha, tal, e não sei o que, depois você vai recolher o produto final lá na frente, tá? Então, por isso que ele fala, então esse pronunciamento é aplicado para a produção agrícola no momento e no ponto de colheita dos produtos advindos do ativo biológico. Então, você tem um ponto específico. Se a gente voltar aqui no slide, ó, eu falei aqui, ó, produção no ponto da colheita. Tá vendo que eu marquei aqui? Eu fiz essa marcação para chamar atenção, porque realmente esse é um momento importante nesta norma. Vai falar, ó, após esse momento, o CPC 16 ou outro pronunciamento mais adequado deve ser aplicado.
é quando esse momento é o momento em que esses ativos eles deixam de ser, digamos, ativos biológicos e passam a ser estoque, via de regra estoque, tá? Bom, uma vez que eles passaram a ser estoque, aí a gente tem isso aqui, ó. O pronunciamento não trata do processamento dos produtos agrícolas após a colheita. Por quê? Se você colheu, se você transferiu esses produtos e eles já são estoque, porque você pode ter estoque de revenda e você pode ter estoque de matéria-prima, certo? Então, imagina o seguinte, eu vendo fruta, então eu tenho a minha produção de fruta, quando eu colho essa fruta já entra no estoque e eu vendo. Veja que eu não tenho transformação. Agora, eu posso vender suco, tá? E uma vez vendendo suco, o que eu faço? Eu vou lá, pego aquela fruta, ela entra no meu estoque de matéria-prima e a partir dali eu tenho todo o meu processo produtivo para fazer esse ajuste, tá bom? Então, é isso que faz essa diferença aqui nesse ponto que ele está tratando, ok? Tá, pessoal, deixa eu só um minutinho, deixa eu só mudar aqui, porque a minha imagem ela tem sumido um pouquinho. Vamos ver se melhora um pouquinho, porque não sei se vocês repararam, às vezes eu fico meio invisível aqui, né? E isso acaba sendo por causa das luzes aqui, ó, tá vendo? Ó, quando muda aqui um pouquinho a cor, isso é ruim. Bom, deixa eu só mexer aqui. Bom, beleza. Então, pessoal, até aí tudo bem? Porque aí é bem introdutório mesmo, né? Até aí acho que é bem tranquilo, sem grandes complicações, tá? Se tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar, fica à vontade. Aqui, gente, ó, a gente tem um exemplo, ó. Então, eu tenho aqui os ativos biológicos, produtos agrícolas e o resultado. Eu vou deixar minha imagem aqui no meio, aqui assim, para a gente poder mais ou menos entender. Então, a primeira coluna, você tem o ativo biológico, depois você tem produto agrícola e o resultado que esse produto agrícola, esse ativo biológico vai gerar para você. Então, vejam, ó, eu tenho os carneiros. Tá? Os carneiros, pessoal, são ativos biológicos. Então, o que ele gera? O carneiro. Qual que é o resultado do carneiro? A lã. Claro que pode ser a carne também, tá? Mas via de regra, vamos falar que a lã, e da lã, eu posso vender a lã, que vai ser o meu produto agrícola, ele vai ser estoque, ou eu posso produzir fios, posso produzir tapete, certo? Então, veja que ali eu tenho o produto resultante após o processamento. Então, vamos supor que eu vá vender esse tipo de produto aqui, se eu vender a lã, então a lã é o meu estoque de mercadoria, enquanto que se eu for produzir fios e tapetes, essa lã vai ser estoque de matéria-prima. Ó, plantação de árvore para madeira. Esse aqui acho que é o caso da Darlene, né, Darlene? Justamente acho que é o que vocês fazem lá, né? Então, ó, eu posso ter a plantação de árvores, porque eu vendo madeira. Então, o meu produto agrícola pode ser a árvore cortada, tá? Eu pego a madeira e vendo. E aí ele fala aqui, ó, o produto resultante. Então, eu posso vender a tora, posso vender a madeira serrada, eu posso, enfim, posso vender a madeira de diversas maneiras, não necessariamente a árvore, assim, acabou de derrubar, vende a árvore. Pode acontecer também. Então, nesses casos, eu preciso saber, ó, isso aqui é estoque, isso aqui é... Quer dizer, estoque são os dois casos, né? Mas digo, isso aqui é estoque de matéria-prima ou estoque de produção. Gado de leite, tá? Então, no gado de leite, ele produz leite e eu posso produzir queijo, né, iogurte, uma série de coisas aí. O próprio leite em si, né? Que eu vou vender o porco, eu posso vender... digamos assim, a gente vai ter a carcaça do porco, e aqui a carcaça é o porco, digamos assim, inteiro pronto para você vender, que ele pode produzir salsicha, pode produzir presunto. Eu vi recentemente aí, acho que ninguém tomou vacina aí, né, pessoal? Alguém já tomou vacina aí, não? Eu vi um comentário muito interessante esse dia. Você tomou, Daiane? Tomei. Aí sim, você furou fila, hein, Daiane? Não, não furei, não. Furou fila, né? O É que eu tenho registro 18 também. anos, aí chegou minha fase, eu fui lá. Como é que é, Daiane? Não entendi. Eu tenho 18 anos. Ah, Aí chegou a minha fase, eu fui lá. né? Então, a Daiane tomou, o Regilson também, eu também tomei. Eu também tenho pressão alta, né? Tenho comorbidade.
E aí, recentemente, eu vi esse negócio da salsicha que eu lembrei. Eu vi uma pessoa falando assim, tem gente aí que fica falando mal da vacina, que não quer tomar vacina porque não sabe o que tem dentro da vacina, mas come salsicha, né? É bem isso mesmo, né? A gente muitas vezes come salsicha, nem sabe, o pessoal nem sabe direito o que é feito de salsicha. Tem jornal lá dentro, só que tem jornal na salsicha, tem um monte de coisa, né? Mas não quer tomar a vacina. Eu lembrei desse negócio aqui agora. Por isso que eu falei, então você tem lá, vai vender salsicha, tal, não sei o quê, né? Ah lá, tá vendo? O Regis falou pro sogro dele ontem. Tem muita gente que não toma a vacina, mas come salsicha. Pessoal, a salsicha, o pessoal fala, deixa eu ver, a salsicha, se eu não me engano é a salsicha mesmo. Vocês sabem como que é feita a salsicha, pessoal? O churrasco grego, né, Edu? É verdade, o churrasco grego. Outra coisa interessante, a salsicha, ela é feita com, se eu não estou enganado, ela é feita um pedaço, uma parte de porco, acho que 40%, não sei se 40% ou 60%, tem uma proporção assim, tá? E 30%, uma coisa assim, tem uma proporção que é feita da parte da frente do boi, um negócio assim. Então, você tem uma proporção aí de 2 animais, tá? Então, o pessoal fala assim, não vou comer, porque tem salsicha, tem jornal, às vezes você pega... Mas isso daí, são salsichas de baixa qualidade e tal, que hoje... se você comprar uma boa salsicha, não tem muito problema. O problema é que é um alimento embutido e acaba fazendo mal. Eu que tenho problema, por exemplo, de ácido úrico, se eu comer muito, e eu adoro salsicha, não faz muito bem. E outro é o churrasco grego, né, Edu? Você sabe o que chama churrasco grego, não é isso? Você sabe? Sabem por quê, pessoal? Aquele churrasquinho que a gente compra lá no centro, né? R$ 2 você compra lá o churrasco e mais um suco. O Edu gosta bastante, né? Gato bailarino, é verdade, ficar dançando lá no... Bom, aquele churrasco grego, pessoal, é porque aquele tipo de churrasco, aquela... Que, se não me engano, eu acho que no Irã, sei lá, uma coisa, eles chamam de kebabs, aquilo é kebab. Se você for no É braço... kebab ou é shawarma? Então, eu acho que é kebab, Alex, eu acho. Se eu não estou enganado, você já foi lá na 25 de março, lá, não foi? Pelo jeito? Opa, é evidente, já fui office boy, comi muito isso aí, cara. Então, não, Gostoso. então, é que é diferente, é que assim, ali na 25 de março, eles têm aqueles restaurantes árabes e eles fazem esse churrasco, e assim, e é uma delícia, é muito gostoso, é sensacional. E o rapaz uma vez falou, que eu me lembro, acho que era, lá, tá vendo? O Edu pagava até com passe, vale transporte. Né? Se eu não me engano, ele chamou de kebab, se eu não me engano. É porque acho que são 2 nomes. Tem uma região que chama kebabs e outro país tem um outro nome, mas o churrasco é basicamente o mesmo. Que é o que é feito na Grécia. Eu nunca fui para a Grécia, né? Ainda. Mas quando você vai na Grécia, você tem muito esse churrasco. A diferença está na qualidade da carne, evidentemente, que lá que você não vai poder pagar com o Vale Transporte, né, Edu? Mas é muito gostoso. E para quem for ali na 25 de março, pessoal, na região da 25, perto do Mercadão, tem vários restaurantes árabes, tem um ali que às vezes eu vou. É muito bom, você tem esse churrasco grego lá e é sensacional, né? O Thiago falou, churrasco grego com suco grátis. Então, na época de estágio, isso mesmo. A gente faz, também fiz muito isso quando eu era office boy, hein? Né? Você comia ali, pegava o suco, né? Aquele suco que vem num copinho de plástico, aquele suco de o tangue e mais o churrasco, né? Comendo a gordura. Enfim. E o repolho era dentro da gaveta. Exatamente. O cara abre, pega o repolho e põe Ô, no professor, negócio. onde você comeu churrasco grego que vinha tangue? Pô, o suco vem no balde lá, os caras enchendo o Não, negócio. tangue é tangue porque eu não lembrei o nome do suco, mas é suco de pozinho, assim, né? Aquele suco de pozinho. Porque o tangue é bom ainda, né? Se a gente for pensar bem, né? Comparado com outros aí, né? Como o Regis falou, o suco era mexido com a mão. Enfim. Era uma delícia. Muito bom. E estamos vivos, e estamos bem, não é isso? A gente tá aqui firme e forte, não é? Não é? Então a gente tem essa questão da saúde. Oi? Anticorpos, ó, bacana. É verdade. Gente, olha só, uma parte aqui. Quando a gente vê alguns vídeos aí na internet, eu acho bem interessante.
principalmente o pessoal que é mais jovem aí. Hoje é assim, puxa, vai andar de bicicleta, tem que ter capacete. Eu sempre andei de capacete porque eu era ciclista, tá? Eu competia, então eu sempre usei. Mas assim, na minha época, quando eu era criança, a gente fazia cada coisa. Eu aprendi a nadar em lagoa, sabe? Essas coisas. Hoje, às vezes, assim, hoje, sei lá, o mundo é tão complicado, tão, né, tão complexo que a gente não consegue fazer mais nada disso. A gente não pode. Eu brincava na rua de bate-lata, de polícia e ladrão, de não sei o quê, até tarde da noite. Hoje em dia, você tá maluco. A gente fazia rampa na rua, Exatamente, isso mesmo. pular de bicicleta, umas coisas loucas. Isso mesmo, isso mesmo. Eu sempre morei aqui no Taboão e na época eu morava com a minha mãe, então tinha alguns lugares um pouquinho mais afastados assim, você tinha uns terrenos baldios. A gente fazia pista lá, Alex, fazia pista de bicicross, sabe? Depois eu fui pro mountain bike, mas eu comecei no bicicross. Eu era da época do Oswaldão, do Eduardo Ramírez e de outros caras aí que foram campeões mundiais. O Ramírez foi campeão mundial, né? E era muito legal, muito legal. Hoje em dia é tudo uma dificuldade, não pode, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Bom, a gente tem a plantação de algodão, então você tem o algodão que é colhido, que você pode vender o algodão, ou você tem o fio de algodão, você pode vender a própria roupa. Gente, na questão do algodão é bem interessante, tá? Para vocês terem uma ideia. Que cor é o algodão quando ele sai lá da planta sujo. lá? Que cor? Cor de sujeira. Ele é um branco meio... Ele é branco, vamos falar assim. É encardido. É um branco meio encardido, porque ele está ali na natureza, né? Mas você sabe que puxa, esqueci o nome da empresa que faz pesquisa. Como é que chama? Aquela empresa brasileira? Puxa, esqueci agora. A Embrapa. A Embrapa, pessoal, ela desenvolveu algodão colorido, tá? Eu não sei se é exclusividade do Brasil ou não, mas a gente tem algodão colorido. E não sei se isso já está sendo comercializado, digamos, de forma industrial, em escala industrial. Mas a gente tem o algodão colorido. Então, em vez de ele sair branco, Alex, ele já sai na cor que você quer. Então, por exemplo, eu quero um algodão amarelo. Então, quando o algodão nasce, ele já nasce amarelo, e aí você não precisa tingir depois, você já gera o fio amarelo, sem tingir o tecido. Né? Olha que interessante, isso é uma pesquisa brasileira. Tá? Então isso é muito legal, só para vocês terem uma ideia. Então, veja que isso é um produto, na minha opinião, realmente bem interessante. Tá? A própria cana-de-açúcar, que eu posso vender a própria cana, né? Você pega aí, você vai comer pastel na feira, você vai tomar ali a sua caninha de açúcar, a sua garapa, como dizem por aí, né? O seu caldo de cana, isso é coisa de paulista, né? Talvez a Daiane não saiba, a Darlene não saiba o que é isso. A gente vai na feira, vai tomar caldo de cana com pastel, né? Então você tem essa cana de açúcar que pode gerar. Aqui ele está dando um exemplo de cana, né? Eu posso vender a cana, que seria um estoque de mercadoria. Eu posso vender produzir a partir da cana aqui o açúcar ou até mesmo o álcool, né? O álcool para combustível. Plantação de fumo, então basicamente eu tenho a planta colhida e eu vou vender o fumo, né? Vou produzir o fumo. O arbusto de chá, mesma coisa, eu vou produzir o chá. A videira, eu tenho aqui a uva colhida, que eu posso produzir vinho, eu posso vender a própria uva, eu posso vender sucos, tá? Árvores frutíferas, então posso vender fruta colhida, processada, tal, seringueira. A gente tem o látex, que a gente colhe, e os produtos de borracha. O negócio da seringueira é um outro negócio interessante também. Não sei se vocês já fizeram essa experiência. Eu fiz quando eu estava no colégio, no colégio quando era primário, né? Que hoje ensino fundamental. Os professores pediram para a gente encontrar uma seringueira, para vocês terem uma ideia, né? Encontra uma seringueira, e aí a gente tinha que fazer um corte na seringueira, e aí pegava aquela seiva que corria da seringueira, a gente tinha que pegar aquilo, recolher aquela seiva, ficar esfregando, tal, não sei o quê, e aí depois a gente fazia uma bolinha de borracha. Muito legal, não sei se vocês já fizeram isso, e aí realmente fica uma bolinha de borracha, porque o negócio vai crescendo, tal. Daria até para fazer analogia com uma outra coisa aqui, mas não vou fazer porque é nojento. Mas vocês já
já devem ter pensado. Você começa dando um negocinho assim, quando você vai ver, você já tem uma bolinha grande de borracha. Muito legal, tá? E se vocês verem aí que a gente tem alguns procedimentos para fazer a borracha, o pessoal ainda tem essas plantações aí, as seringueiras, uma lá do lado da outra, e o pessoal vem lá, já vi reportagem disso no norte, né? Eles fazem os cortes lá na seringueira e põem tipo uma canequinha. Então aquele negócio vai caindo na canequinha e depois eles vão recolhendo. Bom, então esse aqui, gente, é um quadro aí que a própria norma dá para a gente saber a diferença entre o que é um ativo biológico, o que é um produto agrícola, e o produto, né, o que a gente se processar, o que pode sair. São alguns exemplos, tem muitos aí, tá? Esses aqui são exemplos, tá? Bom, aqui a gente entra na questão aí dos conceitos, aquilo que a gente vai, digamos, utilizar da norma daqui para frente. Até aí, pessoal, tranquilo? Suave na nave? Fácil? Né? Fácil, né? Até aqui só uma questão mais básica aí. Tudo bem, Tiago? Pessoal, para quem não sabe aí, nós estamos com uma pessoa aí na sala, o nosso amigo Tiago, ele fez um treinamento comigo essa semana, vai fazer outro essa semana que vem agora. E eu fiz o convite, então, para quem quisesse assistir a aula, e o Tiago aceitou. Então, ele está aí assistindo, vendo como que é uma aula aí. Então, pessoal, vamos fazer aquilo que a gente combinou, né? Para dar uma impressionada, a gente discutir bastante, falar, né? Dar uma impressionada. Vai que ele resolve vir ser nosso aluno, né? Aí sim, hein? Brincadeira, Tiagão. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio e perguntar, tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal, entrar então nos conceitos, né? Entrar aí digamos, naquilo que a gente vai falar mais para frente. Aqui tem o conceito de planta portadora. Então, primeiro, pessoal, o que é uma atividade agrícola, né? Então, como a gente falou lá atrás, então, é o gerenciamento da transformação. Lembra que eu falei para vocês? Então, uma atividade agrícola, nós passamos por transformação, tá? Nós, as plantas, os animais, todo mundo. Então, e aí a atividade agrícola é o gerenciamento dessa transformação, tá? À medida em que ele vai crescendo, você vai gerenciando isso. E esse gerenciamento, como a gente falou, ele pode gerar software, ele pode gerar processos específicos, que pode até gerar ativo intangível, tá? Então, é o gerenciamento da transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais pela entidade. Então, eu posso gerar produto, eu posso gerar mercadoria para venda, ou eu posso gerar, digamos assim, insumos ou outros ativos biológicos, tá? Então, depende aí o tipo de produto que nós estamos falando. Isso tudo chama-se atividade agrícola. Então, o cara fala, você faz o quê? Eu trabalho na atividade agrícola. Então, quando você fala isso, você pode estar falando daquela pessoa que está trabalhando na plantação, aquela pessoa que está trabalhando na colheita, aquela pessoa que está trabalhando na gestão. Então, você tem vários focos, né? Você tem vários, digamos, lados aí que a gente tem essa atividade agrícola. Muito bem. Gente, aqui a gente tem o conceito de planta portadora. É muito importante que esse conceito fique bem claro para a gente poder separar o que é um ativo biológico daquilo que é um produto agrícola e uma planta portadora. Nós já falamos isso no Imobilizado, mas eu queria perguntar para todos, inclusive para o Tiago, que não participou lá. Pessoal, é claro para todo mundo o conceito de planta portadora ou não? Alguém tem dúvida aí? Eu vou ler ali, vou explicar de novo, mas não sei se tem dúvida ou não, se o conceito está bem tranquilo para todo mundo. Para mim, sim. Oi? Eu acho. Para mim, sim. Eu acho. Tá, né? Só pro Alex. Hoje é dia 12, né, pessoal? Dia dos namorados, hein? Aí sim, hein? Fazendo minha chamadinha aqui. Então tá, pessoal. Então, pro Alex tá bom. Então, Alex, tem que explicar, porque pro restante acho que não tá muito bom, né? Mas vamos lá. Então, gente, o que é uma planta portadora? Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é uma planta viva, tá? Planta viva. Gente, a planta portadora nada mais é do que, digamos assim,
algo que nós chamaríamos aí de... ela é semelhante, tá? Ela tem a mesma função que uma máquina dentro de uma indústria, basicamente. Fazendo uma analogia aí para ficar bem fácil o entendimento. Ela é basicamente uma máquina que você tem lá na sua produção. Por quê? Porque se você está produzindo determinados produtos agrícolas, essa planta portadora, ela é, digamos assim, a máquina que gera isso. Então, se eu estou vendendo fruta, se o meu produto final é fruta, a árvore que gera essa fruta, aquela pé de fruta, né, aquela planta, ela é a planta portadora, certo? E o importante é entendermos essa planta portadora, porque ela vai, digamos assim, ter um tratamento diferenciado do que nós temos com relação ao CPC 29 aqui. Então, ó, planta portadora, ela é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas? Produção ou fornecimento? Produção ou fornecimento. Então, é ela, essa planta, é ela que gera esse produto para a gente poder vender, para a gente poder produzir e gerar a nossa receita. Outra coisa, ó, é cultivada para produzir frutos por mais de um período. Então, gente, veja, o próprio conceito de imobilizado, ele diz que para que seja imobilizado, você tem que ter uma vida útil superior a 1 ano, você tem que ter uma vida útil superior a um exercício, tá? Então, essa planta portadora é aquela planta, aquela árvore que vai viver e vai te dar frutos por muito tempo. Diferentemente, ó, se a gente voltar naquela tabela que a gente estava olhando aqui, ó, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Espera aí. Ó. Se a gente voltar aqui, então a gente tem, veja só, a plantação de árvore para madeira. E a gente tem aqui, ó, árvores frutíferas. Veja que nós temos árvores aqui 2 vezes. A gente tem a seringueira, que também é uma árvore. A gente tem também a cana-de-açúcar, tá? Embora não seja uma árvore, mas você tem ali um produto. Veja a diferença entre essas plantas aí. Quando a gente fala da plantação para madeira, aqui nós estamos falando de um ativo biológico. Então, se você tem uma plantação de eucalipto, por exemplo, porque você vende madeira, você tem um ativo biológico. Se eu tenho uma plantação de laranja e eu vendo laranja, então as minhas laranjeiras elas serão planta portadora. E qual que é a diferença? A diferença está no momento do corte. Veja só, muitas vezes você tem determinadas culturas, o caso do eucalipto é uma delas. Você vai demorar 5, 6, 7, 5 não, de 6 anos para frente, a gente até já comentou aqui. Você vai ficar 7, 8 anos para poder vender esse eucalipto, certo? Enquanto que, e no momento que você for vender, você vai cortar o eucalipto. Então veja que ele morre no momento da colheita. Diferentemente das frutas. Tá? Porque no momento em que você tem a laranja, você colheu a laranja, você vai vender a laranja, mas o pé de laranja continua lá. Então ele tem um tratamento de imobilizado. Isso é uma planta portadora. A cana-de-açúcar, ela tem a característica igual do eucalipto, no sentido de que você, ao assim, utilizar esse produto, você tem que cortar ele. Em tese, ele morre. Tá? Embora a gente saiba que ele nasce novamente, porque assim, a gente planta a cana uma vez, tá? Você corta, ela renasce, hoje está numa média de umas 4 vezes, 5, dependendo aí do tratamento que você tem no solo. Antigamente, pessoal, isso aí chegava a 8 vezes. Você plantava a cana uma vez, você tinha 8 colheitas, tá? Mas você tem que cortar aquele pé. O que fica é a muda lá no solo que nasce novamente. Então aí a gente tem um ativo biológico, tá? A banana, né, professor? É um exemplo bom. Oi? A banana. Então, a banana é um exemplo bem legal, tá? Você vê, a gente... Quando você pega a banana, eu já até comentei, né? Eu aprendi isso aí até numa aula, porque eu não sabia. Eu achava que, assim, você ia lá, você pega a banana, aqui na região sul de São Paulo, né? Tem bastante bananal lá. Você pega a banana e você corta o cacho da banana. Só que normalmente você pega a bananeira, ela não é um caule só, você tem vários, né? Você tem vários caules ali, elas nascem juntas e tal.
pode ou não nascer, né? Mas assim, quando você cortou ali o cacho da banana, naquela bananeira não nasce mais. Se você tem plantação e espera, digamos, obter retorno com essa plantação de banana, aquele caule você tem que cortar, porque ele não vai servir mais para você, ele não vai nascer mais banana. Né? Cada plantação dá a bananeira uma vez só. Desculpa. Eu até depois vou fazer uma pesquisa melhor sobre isso, porque eu gosto muito de banana, né? E puxa vida, então você imagina, você tem uma plantação de banana, você tem o terreno, quanto tempo demora para nascer um pé de banana? Depois eu até vou ver aqui. Né? Quanto tempo demora para nascer e quando você corta, você perde. E aí, como o Alex falou, aí você tem aí um exemplo de um ativo biológico. Tá? A gente se engana pensando, e aí, claro, por isso que a gente precisa conhecer as culturas, né? Quando eu digo a cultura, conhecer a cultura ali específica daquele produto que você está plantando, que você está colhendo. Seja que agora nós estamos falando de planta, né? Mas seja animal ou planta. Porque são coisas distintas, pessoal. O mesmo tratamento que você dá para um animal ou para uma planta é diferente daquilo que você faz para o outro animal ou outra planta. Mas é tudo igual. Não, não é não. Não é igual. Os cuidados são totalmente diferentes, tá? Continuando aí, ó. Bom, então ela é própria, ou ela existe para gerar esses frutos por mais de um período. E aí ele fala, ó, tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola. Então, por que isso aqui é importante, gente? Porque, às vezes, vocês têm certeza que vocês já foram aí para o interior, e falar, exceto se for uma venda por sucata, tá? Às vezes a gente vai para o interior aí você vê aqueles caminhões na beira da estrada vendendo aquelas mudas assim, não sei se vocês já viram. Tem umas mudas que ele vende, muda de jabuticaba, às vezes pé de laranja, às vezes limão, né? Você tem uns limoeiros pequenininhos vendendo, alguns até já estão dando fruto, já tem a fruta ali, né? É interessante, você vê ali a jabuticaba muitas vezes pequenininha, já tem ali a jabuticabinha, um negócio interessante, né? E então veja que ali, o que a gente tem nesse caso? Nós temos um pé de planta, uma fruta, tá? Que em tese é uma planta portadora, mas que está sendo vendida. E o objetivo ali é ganhar dinheiro com a venda daquela planta e não com o fruto que ela vai dar, certo? Uma vez feito isso, uma vez se você tiver, digamos, produtos nessa característica, então nós estamos falando de estoque. Tá? Então, aquela planta, aquela muda, ela é um estoque, ela não é uma planta portadora. Tá? E aí o tratamento é de CPC 16 direto, tratamento de estoque. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Até aí? Tranquilo, né? A gente tem a produção agrícola. Então, o que é a produção agrícola? É o produto colhido de ativo biológico. Então, é aquilo que você efetivamente colheu lá da sua plantação. Então, você tem a plantação, colheu, você tem a produção agrícola. E o ativo biológico, isso aqui é o conceito talvez mais importante para a gente, né? É o animal ou planta vivo. Então, ativo biológico é um animal ou uma planta viva. Oi? Então a produção biológica, fugiu a palavra. O primeiro lá seria estoque. Produção agrícola? Então, é isso? Isso, seria estoque, então, é isso? Basicamente. Ah, tá. Beleza. Basicamente. É assim, eu posso ter... Mas vamos lá, por que você... deixa eu entender um pouquinho melhor essa sua pergunta, Alex, ou Regilson, porque, na verdade, a gente pode até usar o termo depende aí. Ah, tá. Não, é que eu pensei, pelo que eu entendi, né? Tipo, tem um ativo biológico, aí o que ele se torna, por assim dizer, é o produto agrícola, que seria o estoque. Isso. Basicamente é isso aí. Ah, tá. Beleza. E isso pode ser o animal ou pode ser a própria planta, tá? O animal, porque é o seguinte, imagine que você tem um animal que ele é vivo, ele está vivo, e você vai abater. Então, você vende carne, você tem lá o gado de abate, tá? Então, ele é ativo biológico enquanto ele está vivo. No momento do abate, porque ele usa o termo colheita,
mas quando a gente está falando de animal, nós estamos falando de abate. Ele vai falar um pouquinho mais para frente esse conceito não, ele não vai dar o conceito, mas ele vai usar essa expressão abate. Então, quando nós estamos falando de planta, a gente tem a colheita. Quando está falando de animal, você tem o abate, se for para vender aquela carne. Tá? Então, por exemplo, eu vendo carne de porco. Então, enquanto o porco está vivo lá, né, no seu chiqueiro lá que você está cuidando, tal, não sei o quê, você tem ali um ativo biológico. Quando você abater esse porco, certo? Porque aí ele deixa de ser vivo. Naquele momento você tem que medir o valor justo e considerar ele como estoque. Então tem essa passagem, é exatamente esse o conceito. Tá? Então, ó, ativo biológico é o animal ou a planta vivo, que vai gerar, digamos assim, né? Que vai gerar, por isso que ele fala, ó, que ele vai gerar produção agrícola, que é o produto colhido, seja o animal abatido ou seja a planta. Por isso que ele fala, é o produto colhido, porque se eu tenho o pé de laranja e eu vendo a laranja, eu não vou colher o pé de laranja, eu colho a laranja. Então, a laranja é o meu ativo biológico. A laranjeira, voltando aqui no slide, ó, a laranjeira, ela vai ser a minha planta portadora. Tá? Então, esse conceito é bem importante, gente, porque, por exemplo, eu estou adquirindo laranjeiras, ou estou adquirindo, sei lá, abacateiro, ou um pé de mangueira, estou adquirindo aí, digamos assim, frutas, pé de fruta, tá? Para que a gente possa, então, criar aí um pomar e vender fruta, beleza? Veja que a norma deixa muito claro que este tipo de produto, ele tem a característica de imobilizado. Isso significa que na aquisição eu vou pagar e vou registrar, vou reconhecer pelo meu custo de aquisição. Enquanto que o ativo biológico, nós vamos ver mais para frente, que é valor justo. Tá? Então é importante essa separação, porque por que eu estou comprando aí uma árvore, né? Uma planta? Eu estou comprando para revenda, então aquelas mudinhas que a gente vê no interior. Uma vez feito isso, você está direcionando para o estoque, é custo de aquisição. Estou comprando para produção. Então, é uma planta portadora. Tem característica de imobilizado, custo de aquisição. Eu estou comprando lá uma vaquinha para o meu abate. Eu vou abater isso e vender a carne. Então, você está falando de um ativo biológico, você vai mensurar já na aquisição por valor justo. Tá? Então, digamos assim, esse entendimento da classificação, ele é importante porque ele vai te falar que tipo de tratamento contábil você vai dar para esse ativo. Tá? Se vai ser estoque, se vai ser imobilizado ou se vai ser produto não, se vai ser ativo biológico. E tem a transformação, que é o que eu estava falando para vocês. Ó, compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam mudanças qualitativas e quantitativas no ativo biológico. Tá? Compreende o processo de crescimento, degeneração, produção e procriação que causam mudança qualitativa. Então, qualitativa em termos de qualidade, em termos de tipos, né, diferentes que você tenha, e quantitativa no sentido de quantidade, de aumentar lá o seu rebanho, tal, a sua plantação. Pessoal, isso aqui é interessante, né? Não sei se... eu sempre tive muita ligação com o sítio, tal, porque minha mãe é do interior, né? Nasceu no interior e eu sempre gostei muito. Hoje eu estou indo muito, como eu falei para vocês, para o litoral, né? Então vou viajar, vou para o litoral, mas fora isso eu ia sempre para o interior. Minha família toda do interior. E alguém já teve sítio aí, pessoal? Alguém já teve lá um sítiozinho, tal, alguma coisa? Não? Não? É o seguinte, há bastante tempo atrás, e aí é bastante mesmo, bastante, eu comprei uma chácara no interior, né? Só tinha a casinha do caseiro lá, quer dizer, nem casinha do caseiro tinha, eu que acabei construindo para ele e tal. E aí a gente... eu falei assim, depois de um tempo, aí dei aquela arrumada geral, era simples, tá, pessoal? E eu comprei porque tinha muitas frutas, realmente. Tinha vários, a gente tinha laranja, e não era grande, tá? Era uma chacrinha bem pequenininha, mas tinha laranja, tinha goiaba, tinha maçã, tinha até maçã, tinha abacate, tinha várias frutas. Beleza. E era um lugar gostoso, tal.
e tinha lá um quiosquinho e eu coloquei uma churrasqueira, então, mesmo que não tivesse, digamos assim, uma casa, a gente conseguia ir lá e fazer um churrasco no final de semana, era bem gostoso. Muito bem. E aí teve uma época, pessoal, para vocês entenderem o que é transformação biológica. Eu falei assim, vamos comprar umas galinhas aí, né? Fomos lá numa loja lá que é no interior, você tem isso aí, comprei lá 5 galinhas. E comprei ração, né, que a gente chama de ração para galinha poedeira. Poedeira para pôr ovos, né? Para botar ovos. Meu, eu tinha 5 galinhas no início. Depois de um tempinho, pessoal, dessas 5 galinhas eu já tinha pelo menos, acho que umas 40 galinhas. E eu acho que eu devia ter uns 5, 6 galos. Porque foi assim, eu comprei as galinhas, e aí na época minha namorada falou, ela também gostava bastante do interior. Ela falou, então tá, você comprou a galinha, eu vou te dar um presente. Foi lá, nós fomos na loja, me deu um galo. Nós fomos comprar, e não é muito baratinho, comprou um galo bonito e tal, né? Muito bem, aí ficava lá o galo, meu, fora de brincadeira, 2, 3 meses depois a gente já tinha lá um pouco mais, né? A gente tinha umas 40 galinhos, uns 4, 5 galos. Era muita coisa. Então, o meu gasto com a ração, que eu comprava X quantidade de ração no início para 5 galinhas, imagina, tinha que comprar muito mais depois. A vantagem era os ovos. Eu ia lá, pessoal, trazia 3, 4 dúzias de ovos e ainda sobrava bastante, né? O caseiro aproveitava, né? Meu querido amigo lá, que até faleceu já. Bom, enfim, percebam, isso transformação biológica. Então, imagina que você tem 10 mil cabeças de gado lá no pasto. Gente, esse animal, ele cruza, tá certo? Você vai ter ali um período de cruzamento, tal, não sei o que, e você começa, então, de 10 mil, um tempo, depois de um certo tempo, você vai ter 11 mil. Né? Você vai falar assim, puxa, nasceu 1000, porque nasce, não estou falando essa quantidade, né? Mas nasce bastante, então você tem ganhos aí também, né? Então você tem ganhos porque você tem X quantidade de produto, de ativos, e ele se transforma, tá? Ele se desenvolve. Então, por isso que ele fala, compreende o processo de crescimento. Quando ele fala quantitativa, ele está falando nessa questão dessa reprodução. Qualitativa é o tipo, porque às vezes você tem, vamos pegar assim, você tem determinada planta, você plantou ali, e de repente nasce o tipo A, tipo B, por exemplo. Você plantou a semente, você não sabe qual o tipo que é, mas de repente você tem uma variação. Então você tem uma variação qualitativa e quantitativa desses ativos, tá? Então isso é a transformação. Tem gente que fala, compreende o processo de crescimento e degeneração. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pensando no ser humano, tem gente que afirma o seguinte, que quando você nasce, você começa a morrer. Não sei se alguém já viu essa expressão. No momento que você nasce, você começa, ali a sua vida começa a degenerar. Eu não concordo com isso. Concordei há bastante tempo atrás, hoje eu não concordo mais. Por quê? Porque para você começar a degenerar, né, assim, começar a morrer aos pouquinhos, vamos falar assim, você primeiro precisa crescer, você precisa ter um processo de atingir a sua maturidade, o nosso desenvolvimento físico, mental, tudo isso, para dali você começar a derrocada, tá? Eu tô já na derrocada, eu sei que tem alguns ainda que já tá chegando ali no topo, tal, outros ainda estão crescendo, mas eu já tô começando a descer a ladeira, né? Mas faz parte, infelizmente. Bom, isso é transformação biológica, tá? Nós teremos várias vezes, ele sempre vai usar a expressão, você tem o ativo, o valor justo menos as despesas de vendas. Ele sempre vai falar isso. Tá? Então, o que são essas despesas de vendas? Nesse caso aqui, são despesas incrementais, diretamente atribuíveis à venda de ativo, exceto despesas financeiras e tributos sobre o lucro. Então, o que são as despesas incrementais, pessoal? Tá? O Eduardo falou que eu estou inteirão, né? Aí sim, ainda sou uma planta portadora. Tá certo, aí sim, hein, Lu? Gostei, hein? Obrigado aí pela... Nem parece que eu tenho 65 anos, aparece? Na verdade? Não, né? Pra você ter uma ideia, né? Que a alimentação faz, tá? É o seguinte,
A gente tem... Aí sim, hein, Regius? Quem vê, quem compra, né? Na verdade, estou com 51, pessoal. Vou fazer 52 daqui a um tempinho. Tá? Em setembro. Setembro a gente está fazendo 52. Meio século. Bom, olha só. A gente tem essas despesas de vendas e a norma, seja essa daqui, ou seja, por exemplo, o CPC 10, ele sempre vai falar que a gente tem aquilo que a gente chama de despesa incremental, tá? O que é uma despesa incremental? A gente sabe que é despesa de venda, né, pessoal? Despesa de venda são aquelas despesas que estão relacionadas com as vendas, elas surgem a partir da venda de um produto. Mas aqui ele usa despesa de venda, ele fala, são despesas incrementais. Essas despesas incrementais, esse termo, e ele aparece várias vezes, ele aparece no CPC acho que 20, no 10, aparece em vários deles, tá? Uma despesa incremental ou custo incremental, tem lugar que tem expressão aí que ele vai chamar de custo incremental, é aquele custo, é aquela despesa que surge única e exclusivamente por conta dessa venda. Tá? Então, por exemplo, eu gerei uma venda, tá? Então eu tenho uma despesa que é incremental. Ela surge única e exclusivamente porque você fez a venda. Se você não fizer a venda, então você não tem essa despesa não existe. Ou, não é que ela não existe, ela não vai existir. Então, uma despesa incremental, ele fala assim, é aquela despesa diretamente atribuível à venda do ativo. Tá? Por que ela diz isso? Porque ela surge a partir ou só no momento que você fizer a venda. Por isso que ele fala, exceto despesas financeiras e tributos sobre o lucro. Porque aqui nós estamos financeiro e tributo sobre o lucro, eles não estão necessariamente sendo gerados pela venda, e eles podem ser gerados, eles são gerados pelo custo do capital ou a partir do lucro, né? Que o tributo sobre o lucro nós estamos falando de imposto de renda e contribuição social. Tá bom? Então, isso é uma despesa de venda. Quando surgir essa expressão, sempre que ele falar de valor justo, vocês vão ver assim, ela fala o valor justo menos as despesas de vendas, então a gente já vai saber o que é. Outra coisa que a norma fala bastante é o próprio conceito lá, ele fala assim, o grupo de ativo biológico, principalmente quando a gente for tratar de divulgação. Lá na divulgação ele vai falar assim, a gente precisa divulgar os grupos de ativo biológico. Gente, os grupos de ativo biológico, o conceito aqui ele fala assim, é o conjunto de animais ou plantas vivos semelhantes. Então, imagina que você tem uma fazenda e você tem um monte de animais, você comercializa um monte de animais. Então, eu tenho cabra, eu tenho ovelha, eu tenho porco, eu tenho, pensando nos animais, né? Eu tenho cavalos, embora o cavalo... Nesse caso, poderia ser ativo biológico? Não, difícil. Se eu comercializo o cavalo, eu vou ter estoque. A não ser que eu esteja na França, né, pessoal? Ou em outros países que a gente come cavalo. O pessoal come carne de cavalo. Aqui no Brasil, é um dos poucos países que parece que não... A gente vai falar comer carne de cavalo, o pessoal não gosta muito, né? Mas em outros países o pessoal come bastante. E aí, se você tem essa carne de cavalo que você vai usar para a venda da carne em si, aí você tem ele como ativo biológico. Se você vai vender o cavalo, como seria talvez o caso do Brasil, você está falando de estoque, tá? Então a gente precisa separar isso daí. E essa separação é importante porque no processo de registro contábil dos custos relacionados, né, da apuração do ganho que a gente tem mês a mês, vou falar assim, dentro da contabilidade com relação a esse tipo de animal, a gente precisa, vamos falar assim, esse tipo de ativo biológico, a gente precisa então fazer essa separação, porque aí eu vou ter custos que são específicos para cada uma dessas categorias. Aquilo que eu uso de alimento, por exemplo, para uma vaca, para um boi, não é o mesmo que eu vou usar para um carneiro, né, para uma ovelha, são coisas para uma galinha, são coisas diferentes, e aí a gente precisa ter um tratamento diferenciado, porque isso vai gerar custos e divulgações diferentes, tá? A gente tem aqui a colheita, então a colheita é como o Regilson tinha falado, então é a extração do produto do ativo biológico. Primeiro ele usa o termo extração, então colheita é você extrair o produto biológico lá da árvore, certo? Ou a cessação da vida.
Então, aqui nós estamos falando de colheita mesmo, propriamente dito, tá? Colheita. E aqui nós estamos falando de abate. Tá? Então, quando você abater o animal ou quando você colher esse produto, tá? Então, colheita e abate, tá bom? E aqui, aí ele cessa. Quando você colher ou quando você abater, você está tirando, teoricamente, a vida desses ativos biológicos, tá bom? Bom, pessoal, até aí, tudo bem? Dúvidas ou não? Certezas? Fácil aí, suave na nave, né? Ó. Muito bem. A gente tem aqui, ele fala, então, aqui, o que não são planta portadora. A gente viu lá o conceito, mas aquilo que a gente deve desconsiderar como planta portadora, automaticamente, seriam ativos biológicos. Só um minutinho. Pronto. Ó, então vamos lá. Ó, não são plantas portadoras. Então, plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola. Então, por exemplo, árvores cultivadas para uso como madeira, por exemplo. Então, como eu tinha falado, você pega lá o eucalipto, você planta o eucalipto para você vender o eucalipto, então não é uma planta portadora, ele é um ativo biológico. Aquilo que você corta, o que você colhe, o que você, pensando no slide anterior, ó, você cessa, digamos assim, a vida, né? Quando você extrai aquele item, ele perde a vida, consequentemente, ele não deve ser considerado como uma planta portadora, ele é um ativo biológico. Bom, B. Plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas, quando há possibilidade maior do que remota de que a entidade também vai colher e vender a planta como um produto agrícola, exceto as vendas como sucatas ou como incidentais. Ó, planta cultivada para a produção de produto agrícola. Então, eu tenho a planta, eu produzo o produto agrícola. Perfeito? A gente já falou, mas isso daí não tem característica de ativo de planta portadora? Bom, só que ele diz assim, ó, quando há possibilidade maior do que remota de que a entidade também vai colher e vender a planta como produto agrícola. Então aqui, gente, nós estamos falando de algo que você planta, tá? Você colhe, mas também você vende a planta junto. Ou você tem que matar a planta. Via de regra, eu não estou me lembrando de nenhum exemplo aqui, mas se alguém tiver um exemplo aí, quem pode dar um exemplo no sentido de que você colhe o produto e vende a planta junto? Alguém lembra aí, não? Eu não estou me lembrando agora de nenhum tipo de exemplo que cairia, né, digamos assim, aqui nesse caso, né? Então, são aquelas plantas que são cultivadas para a produção de produto agrícola que basicamente seriam consideradas plantas portadoras, mas a possibilidade de você colher e vender a planta junto com o produto é maior do que remoto. Significa que você vai fazer, sempre há o risco. Depois ele fala as culturas anuais, por exemplo, milho, trigo, soja, que mais? Até cana-de-açúcar, ou seja, todos aqueles produtos que você vai plantar e você vai colher. E aí você vende, teoricamente você está tirando a vida das pessoas. Certo? Tudo bem, pessoal? Até Senhor, aí... mas nesse caso aí só aplica-se à planta? Então, foi uma boa pergunta, Alex. Porque a gente não tem nos animais o conceito, digamos assim, de planta portadora, tá? A gente não tem esse conceito, certo? O conceito é assim, você tem produto agrícola, ativo biológico e planta portadora. Então, você fala com relação aos animais, é isso? Não tem. O animal, ele é ativo biológico, sempre. Isso ali você já vai tudo, né? Mais ou menos, porque vamos supor, você pega, você produz leite, tá? Você vende leite, você tem uma produtora de leite. É assim, você tem lá as vaquinhas, as vacas lá que vão gerar o leite para você.
né? Você não abate aquela vaca, mas assim, ela poderia ter uma espécie, vamos falar assim, de animal portador, alguma coisa do tipo, né? Porque se a gente for pensar na essência, você concorda que ele tem a mesma característica da planta lá como ativo imobilizado? Se a gente for pensar em última instância, Sim. né? Porque ela está lá no seu imobilizado, você não tem a intenção de vender, ela está lá para produzir leite, você depreciaria, na verdade, faria a exaustão desse animal ao longo do tempo que você espera que ele deixe de produzir, no caso da vaca, deixe de produzir o leite ou coisa do tipo, a produção vai caindo, você vai fazer impairment, tudo isso. Mas, é assim, a gente não tem esse conceito. Então, você só tem o conceito de planta portadora. Para animal é tudo ativo biológico. A minha visão é que eu acho que deveria ter um meio termo aí, mas não tem. Não tem. É tudo animal, é tudo ativo biológico. Tudo bem? Né? A gente tem aqui o valor contábil. Então, gente, esse valor contábil também é o conceito que vocês estão habituados, já sabem bem, ó, é o montante pelo qual um ativo é reconhecido no balanço. Então, a gente tem o valor que a gente reconhece e depois, posteriormente, o valor que a gente tem a nossa mensuração subsequente. Se eu tiver perda ou qualquer coisa do tipo, esse é o nosso valor contábil, é o valor que consta lá no nosso balanço, é o valor que tem de valor final. Tem o valor justo, pessoal. A gente já falou várias vezes sobre o valor justo, certo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Eu queria perguntar para o Edu, tá? Para o Eduardo, basicamente, para o Eduardo. A turma do Eduardo só entrou ele hoje, hein? Manda, professor. Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando aqui a nossa programação. Edu, você que começou basicamente acho que em setembro do ano passado, não foi? Vocês já viram o CPC de políticas contábeis, mudança de estimativa, retificação de erro e valor justo? Eu acho que foi um dos primeiros, hein, professor, que você passou quando eu entrei. Foi, não foi? Foi. Tá bom. Quantas aulas eu tenho ainda, professor? Então, eu precisava fazer aqui o levantamento aqui. Tem até dezembro, não é? Agora, a sua turma, já está na hora de eu fazer o levantamento individual para ver quais normas, porque de repente vai chegar o momento aqui que eu vou falar assim, você tal aula você não precisa assistir, você assiste tal aula, entendeu? Porque você já viu esse tópico. Eu estou perguntando isso para ver se de repente vale a pena antecipar para a gente alinhar essa questão do valor justo, tá? Porque percebam, gente, que a gente tem aqui o conceito de valor justo e esse conceito está em todas as normas. Tanto é que no projeto novo, né, como eu estava explicando para o Tiago, esse conceito de valor justo e mudança de política, correção de erro, eu coloquei logo no primeiro módulo, tá? No módulo introdutório. Porque é importante a gente saber de cara o que é valor justo, porque o valor justo ele passa, não sei se vocês já repararam, todas as normas ele fala de valor justo, tá? Então, o que é o valor Todos justo? têm valor justo e o item não monetário. Exatamente, né? Então, esses são conceitos que a maior parte, valor justo praticamente todos, tá? Eu não me lembro, acho que eu não me lembro de nenhum item, talvez o CPC 12, sei lá, que não trata de valor justo, mas o restante todos têm valor justo, todos falam de valor justo. Então é importante, tanto é que eu coloquei no início agora, tá? E o que é o valor justo? Só perguntando aqui, embora como a gente tem aqui o Tiago hoje, não sei se ele está aí ainda, tá, né? Pessoal, todos vocês, é claro o conceito de valor justo? A gente já falou várias vezes, já expliquei, a gente já discutiu. Tiago, para você que está assistindo hoje a aula aí pela primeira vez, é claro esse conceito? É tranquilo? Conhece? Não? Ninguém aí? Isso aí é tranquilo. Tranquilo, né?
A gente já discutiu bastante, né, Alex? Já trocou uma ideia já sobre isso. Já Nem falou para mim, bastante. nem para você. Oi? O famoso nem para mim, nem para você. A gente está negociando lá na 25. Isso. E aí, esse relógio, 50? Não. Não, para você agora, 30. Não, tem 25 aqui. Vai fechar? Demorou, 25. O famoso tá barato, amigo. Tá barato, né? Tinha uma propaganda, não sei se vocês lembram dessa propaganda. A mulher chegava, ela ia numa loja de chinês, de coreano, a mulher pegava uma câmera, quando tinha aquelas câmeras digitais, era uma propaganda antiga. Ela falava assim: qual é o zoom dessa câmera? Qual é o zoom da câmera? A mulher falava 180, 180. A mulher falava: não é o preço, é o zoom. Quanto tem de zoom nessa câmera? 180, 180. A mulher começou a ficar nervosa e falava assim: era uma propaganda, cara, muito engraçado. Falava: o zoom. Aí a chinesa falava assim: não. 150 sem solo. 150 sem solo você leva. Ela falava: eu quero saber o zoom. Né? Aí isso me lembra que vocês estão falando aí do valor justo lá na 25. Em país árabe, né, pessoal? Dependendo do país, se você não negociar, você está ofendendo o vendedor, tá? No Marrocos, um monte de lugar aí. Se você não... Claro, Marrocos não é árabe, Marrocos é africano, mas são países muçulmanos que têm essa característica muito forte da negociação. Então, se você... Não sei se vocês sabiam disso. Se você não negociar, você está ofendendo o vendedor, tá? Ele já faz um preço lá em cima para você negociar mesmo. Bom, aí depois, né, professor, esse relógio que a gente comprou por 25, você está devendo um colega, você vende, aí você troca essa dívida, que é 35, você dá o relógio de 25. Exatamente, é isso mesmo. Mas o valor justo. Lógico. Tá devendo. Você quer o meu relógio? Quero o seu relógio. Com certeza, é isso mesmo. Mesmo. A dívida. A troca do ativo por uma dívida. Pagou, não tem jeito. Né? O professor, é igual comprar rede na praia. Exatamente. A primeira oferta é R$150, você compra por 30. É isso mesmo. É bem assim. Você vai discutindo até chegar no preço lá embaixo. Isso é mais ou menos o preço justo, tá? E aí, para quem se ainda tem dúvida ou coisa do tipo, aconselho assistir o Trato Feito, né? Aquele programa Trato Feito, a gente usa bastante. Ali é muito claro, é bem aplicado o conceito de valor justo, tá? Então, o que é o valor justo? Tem a questão do conhecimento do mercado, né? Você tem que ser participante. Exatamente. Se vocês quiserem, pessoal, a gente são 9h43, a gente vai parar daqui uns 15 minutinhos para o café. Na hora que a gente voltar, durante o intervalo, se vocês quiserem, eu pego um capítulo aqui do valor justo, do trato feito e tento projetar aqui para a gente ir discutindo, tá? Normalmente eu faço isso quando a gente está discutindo o CPC do valor justo, porque ali vocês vão perceber bem o que é valor justo, em que momento fala, essa característica está no conceito. É bem interessante isso, então vale realmente a pena, tá? Normalmente eu faço isso quando a gente vai lá no valor justo. Mas, voltando aqui, então o que é o valor justo? Né? Então, é o preço que seria recebido se eu tiver vendendo pela venda de um ativo, ou que seria pago pela transferência de um passivo. Quando a gente fala transferência do passivo, eu estou falando que ou eu estou assumindo, né? Ou eu estou pegando o bem de uma pessoa e transformando isso numa dívida. Então, estou transferindo esse passivo. Em uma transação não forçada, então, a transação não pode ser compulsória, a transação não pode ser obrigatória, significa que você está fazendo a transação porque você quer, você não está fazendo a transação porque alguém mandou, porque a justiça mandou, ou porque você tem alguma necessidade. Eu me lembro que a última vez que a gente falou de valor justo, eu dei o exemplo daquela mãe lá em Sorocaba que vendeu o imóvel que ela tinha para o filho fazer o tratamento da Covid e ainda assim, infelizmente, o menino faleceu, tá? Então, ali o que a gente tem? Uma venda de imóvel, digamos assim, forçada, né? Porque a mulher está desesperada, ela precisava vender para poder fazer o tratamento do filho, e ela perdeu o imóvel. Então, quem comprou o imóvel jamais poderia, digamos assim, entender que aquilo foi um valor justo. Fala, não, paguei um valor justo. Não pagou valor justo, não. Isso é injusto, porque você está pagando um valor abaixo do valor de mercado, abaixo do valor que a mulher
ou que a pessoa venderia porque a pessoa está desesperada, né? Por conta dessa questão da saúde, né? Enfim. Leilão de imóveis mesmo já não é um valor justo, né? Oi? Igual leilão de imóveis, né? Ele não é valor justo. Mas está trocando ali, a pessoa que está penhorada, ela está trocando por uma dívida, ainda ela tem que pagar a diferença, né? Você não está trocando a dívida pelo... Vamos pensar aqui. Não é, não. É porque lá você aceita aquilo, né? Então, teoricamente... Não, imagina. Como que aceita? A sua casa está sendo penhorada ali, os caras vai penhorar a tua casa por causa da dívida que você tem em atraso, e vai a leilão, a pessoa já vai pagar ali 30%, 20% mais barato, e ainda que se não cobriu o preço lá da sua dívida, você tem que pagar a diferença. Não, mas aí você está dizendo assim, vamos lá. Os leilões de imóveis que os bancos fazem. Não, sim, mas vamos tô pensando aqui, você está falando, eu tô... Quando eu participo de um leilão desse, eu sei que eu vou dar X valor, aí tem que assumir o restante da dívida que existe lá, tá certo? Pendente, né? De imóveis, não. Quando você compra, não, já vem limpo. Oi? A pessoa, não. A pessoa que foi penhorada que tem que arcar com a diferença ainda. Quem comprou, pega já limpo. Sem dívida, sem nada. Não, então. A maior parte. Não, então, você concorda que para quem está comprando é valor justo? Não. Porque ele está pagando abaixo do valor de mercado, né? Mas se é participante do mercado, você já sabe que você está pagando um valor bem mais barato. Entendi o que você está falando. Custa. Vamos pensar assim, se a gente poderia pensar que é valor justo, porque eu estou pagando o valor que eu acho que é justo, é que aí nesse caso, tudo bem, você tem razão, Alex, a gente poderia pensar nessa situação, porque, vamos falar assim, um leilão, que eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão de leilão, né? Se a gente pensar naqueles programas Quem Dá Mais, tal, não sei o que tem, é justamente um leilão ali, né? Não necessariamente é justo, porque às vezes você paga um valor a mais porque não seria valor justo, não. Quer dizer, não é que não é valor justo, né? E quando você paga mais, você tem expectativa de um ganho futuro. Mas é justo. Se valorize. Mais ou menos. Em tese, se você for pensar, talvez seja valor justo porque você aceitou pagar aquilo, né? Você está aceitando pagar. Professor, quem está participando do leilão, acredito que é valor justo, que é o que os dois estão dispostos a pagar. Então, mas o cara que perdeu o bem é que não está tomando um valor justo. Não, aí vamos lá, eu concordo, aí eu assino embaixo, é o meu pensamento também. Como o próprio Alex falou, eu tenho um imóvel, eu perdi o imóvel, vou ter que pagar a dívida, tal, não sei o quê. Então, além da dívida, se for sem um imóvel. Mas para quem está comprando, o Alex falou assim, não é valor justo, porque muitas vezes você está comprando abaixo daquilo que seria o valor daquele bem. Tudo bem. Para quem está lá, vai ter que pagar o restante, para ele não é justo. Mas para quem está comprando, é o que o Edu está falando. Eu estou mais ou menos nessa linha, Alex, pensando, né? Mas aí é oportunidade, não é valor justo. Pô, apareceu uma oportunidade, peguei que estava barato. Igual, você acabou de explicar desse caso da moça aí que o filho morreu. É valor justo? Não. Não. Então, uma oportunidade. Às vezes, num leilão, é valor justo? Não. Por mais que o cara está comprando e está querendo participar, ele está muito ali pelas oportunidades que aparecem de um bom negócio, do que comprar por um valor justo. Porque o valor justo, ele pode sair na rua, olhar, falar, pô, gostei dessa propriedade nesse local, vamos negociar. Também tem uma característica, viu, Alex? Acho que estou pensando aqui, mas acho que você até tem razão, porque tem uma característica a mais aí, né? Que a gente pode pensar, que é o seguinte: quando você está pensando no valor justo, se o imóvel está indo para leilão, vamos falar assim, o imóvel eu comprei e tal, ele está indo para leilão, ele está indo para leilão por uma questão obrigatória. Então, voltando aqui no slide, ele entraria aqui, numa transação não forçada. Nesse caso, é uma transação forçada. Ele está indo para leilão porque você, morador, não tem condição de pagar e a Caixa está colocando aquele bem no leilão. Você não está colocando no leilão que você quer. A casa do Edmar, acho que é Edmar do Banco Santos lá, no Morumbi, se não me engano, que valia mais de não sei quantos milhões. Foi vendida muito abaixo. Pagaram 20 milhões na casa, ela valia mais de
acho que 100 milhões lá, casa enorme. É. Como que a pessoa que comprou esse imóvel pagou tão barato vai falar assim, pô, paguei um valor justo? Não tem como. Mas essa é a diferença, Alex. O valor justo. E aí eu vou te dar um exemplo até da minha irmã, acho que eu até já falei. Minha irmã tem um. O professor, mas aí ele atende os requisitos de valor justo. É uma transação não forçada entre os participantes do mercado. O problema é a primeira. É a primeira etapa, que o cara perdeu a casa, beleza. Isso aí é uma questão jurídica. A segunda, que é quem está comprando, eu estou pagando o valor que o leiloeiro lá se dispôs a vender. Não estou forçando a ação ali. Eu acho que o segundo momento é valor justo. O primeiro é reintegração, lá, sei lá como é que fala. Eu diria que a gente tem as duas situações. Nesse caso que o Alex falou, que é lá do cara do Banco Santos, ali no Morumbi, eu diria que é valor justo, viu, Alex? Pensando na linha que o Eduardo está falando. Por quê? Veja só, ali tem uma diferença. Ele perdeu o imóvel, e aí para os leilões ainda a gente pode pensar dessa maneira. Vamos lá, eu perdi o imóvel na justiça, e aí ele vai para leilão. Agora, nesse caso, veja, ele está indo para leilão, eu concordo que é uma oportunidade de mercado, mas você tem que ver que a gente tem que tomar cuidado, que é a questão do valor de mercado, e a questão da pessoa oferecer, eu estar disposto a pagar ou não. De novo, a gente entra naquele exemplo que eu já falei aqui, minha irmã tem um imóvel que ela está vendendo há muito tempo, tá? E ela, assim, não vendeu até hoje. Por quê? Porque ela está pedindo um valor que ela acha que é o valor de mercado, que é na região lá, muito caro, porque a casa é grande e tal, só que não vende, já está há anos lá, anos e anos, ela não consegue vender. Veja, se não consegue vender, se a gente for pensar na essência, aquele imóvel não tem um valor justo, o valor está fora da realidade. Então, a questão do valor, né, o preço que você pagaria é uma coisa. Nesse caso, eu estou disposto a pagar, a pessoa está disposta a vender, então nós temos um valor justo. No caso do cara lá do Banco Santos, ele perdeu a casa na justiça, a casa estava vazia, não tinha ninguém na casa. Então, eu não sei se estava sob responsabilidade da justiça, sei lá. Aí o leiloeiro foi lá e fez o leilão, e o cara pagou, estou disposto a pagar. E ainda assim, você deve lembrar, Alex, acho que essa casa, ela teve, se eu não me engano, foram 3 leilões, tentaram fazer 2 ou 3 vezes, porque ninguém queria. Se ninguém queria, era porque talvez estivesse acima do preço, ou seja, o valor não era justo. Se a gente for pensar bem, pessoal, na prática, a gente só começa a vender o produto quando chega no valor justo. É difícil entender isso, né? É difícil. O pessoal de marketing sofre um pouquinho, porque, vamos lá, você colocou um produto no mercado, às vezes o seu produto não está vendendo porque o seu produto ou está muito caro ou está barato demais. A gente já falou uma vez aí, eu me lembro, se não me engano, sobre isso. Você pega um produto, às vezes, de qualidade, só que o produto está barato demais, e aí as pessoas não dão valor, o produto não vende. Aí você aumenta o preço, aí você vende, arrebenta de vender. Porque, principalmente no Brasil, a gente está acostumado a atrelar qualidade ao preço. Então, né? O preço é ótimo, perfeito. Então, aí eu tenho um produto bom, o preço é caro, o produto é bom. E não é bem assim. A Honda, né, que fez isso, né? Quem? Foi a Honda que fez isso, né? Com a HR-V. Sim. Porque às vezes o preço está muito abaixo e a pessoa fala, então esse carro não é bom, esse carro tem algum problema. Né? Agora, tem às vezes o oposto também, né, Alex? Você pega um iPhone por 13 mil reais, meu querido, não dá. Você concorda? Não tem a menor condição. Por quê? Porque é um produto bom? Mas 13 mil reais, tudo bem. E tem gente disposta a pagar. Para mim, não é justo de jeito nenhum isso. Por quê? Porque o que o iPhone faz, para mim, eu tenho outros produtos com valor muito mais baixo que fazem praticamente da mesma forma. Eu não estou desqualificando o outro telefone. Eu só acho que o valor só compra iPhone para tirar é foto e para filmar, compra uma câmera digital profissional, velho. Exato. 13 mil reais, vão dependendo. Eu vou comprar um iPhone porque essa filmagem aqui das aulas aqui eu vou fazer na câmera do iPhone porque ela tem uma resolução alta.
Meu, com 13 mil reais você compra uma câmera profissional usada. Às vezes tem algumas que você compra até nova, não é top, evidentemente. Uma top chega a custar 40, 50 mil reais, tá? Mas você compra uma câmera boa para filmar. Câmera, não estou falando webcam e nem estou falando câmera profissional. Então, por 13, 12, 13, 10 mil reais, você compra uma boa câmera. Se eu tivesse condição, eu compraria. Tá? O segredo é a lente, né, a câmera? Exatamente. Tem a lente, você tem a forma lá, como a imagem é processada, né? E outra, as próprias regulagens, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, quer ver, ó, vou dar um exemplo para vocês, ó. A gente já vai sair para o intervalo, mas vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo? Vocês estão me vendo na câmera aí. Eu não sei como é que tá a imagem de vocês, se vocês estão me vendo inteiro, só a tela, ou se vocês estão vendo todo mundo junto aí. De qualquer maneira, vocês estão me vendo, certo? Olha só, ó. Olha o que eu consigo fazer aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Né? Posso, ó. Parece até o professor Tiburcio, antigamente. Assim. Você viu aí? O professor Tiburcio era o Taz, né? Ó, então, vocês viram? Eu fiz isso aqui, que vocês viram, essa mudança de imagem aí, e mesmo o fundo, né, pessoal? O chroma key que eu tenho aqui, isso está sendo feito porque eu tenho um software aqui que, aliás, não é nem um software da câmera, tá? Na verdade, é da mesma marca aí, mas não é diretamente a câmera, mas a gente consegue fazer essa manipulação, mexer. Se eu colocar um iPhone aqui para fazer essa imagem, eu posso até ter esse tipo de, digamos, de manipulação da imagem e tal, mas quando você faz isso com uma câmera profissional, eu tenho ali regulagens na câmera, então eu posso gravar direto sem estar gravando no computador, que agora eu estou gravando aqui na internet, estou gravando no meu computador. Com uma câmera eu gravo direto na câmera, depois eu passo para o computador. Você tem arquivos que ele tem uma resolução, uma qualidade melhor. Então a imagem, a luz, o som, lógico que o som depende do microfone, mas isso você consegue com uma câmera de 10 a 15 mil, puxa, você já tem um bom equipamento para fazer, né? Como o Alex falou. Então, professor, mas a câmera não vem com a maçãzinha, né, meu? Que é o status do negócio. Então, exato, mas veja que a maçã, inclusive, está sendo discutida com a Gradiente. A Gradiente agora entrou com o processo de novo, né? Eles tiveram um processo enorme com os Beatles, porque se você lembrar que tem um disco dos Beatles que já tem aquela maçã, você tem a Apple e a Sony também diz que essa maçã era uma marca deles, enfim, então parece que tinham discutido, pararam e parece que voltaram agora esse mês aí a discutir essa marca. Então é assim, mas aí, Edu, a gente não é uma questão, vamos falar assim, é aquilo que a gente atribui de valor. Então, aquilo que você atribui de valor para determinado produto, então você acha justo. Tá? Então, por exemplo, você pega o Thiago. O Thiago tem um iPhone 13, cara. Ele pagou 13 mil reais ali no iPhone 13. Né? E por que ele paga isso? Porque ele acha justo. Porque ele está comprando lá a marca da maçãzinha, que vale a pena, que é bom. E o produto é bom, gente. Guardadas algumas restrições. Eu comprei um MacBook. Eu tinha um MacBook. Quando saiu o negócio do Apple, nossa, você fica louco com o produto, né? Eu comprei um MacBook, eu usei o MacBook, pessoal, na época eu paguei R$3.200. Hoje você vai comprar, tá mais de 15, 20, um notebook. Não tem, na minha opinião, não tem o menor sentido. Tem uns iPad, professor, de quase 20 conto. Cara, não faz sentido, não faz sentido. E aí você pega vários especialistas, os caras falam, ó, com 5 mil reais você monta lá na Santa Efigênia ou qualquer outro lugar, você compra os equipamentos e monta um computador muito melhor com isso, com uma configuração muito melhor. Né? Mas eu lembro que eu comprei o meu MacBook, eu usei ele por 3 anos, 3 anos aproximadamente. Eu paguei na época R$3.200. Depois de 3 anos, eu vendi o MacBook. Sabe por quanto? Adivinham, pessoal? Por quanto vocês acham que eu vendi o MacBook depois de 3 anos de uso? 3 mil. 3.200, pelo mesmo valor. Acredita nisso?
não desvaloriza, né, professor? Até hoje tem um saldão aí que vende esses... Tem tonto para pagar, né, meu? Tá certo, tem que vender mesmo. Oi? Tem tonto para pagar, vende mesmo. Eu sou desses. E aí, Alex, você vai ver o valor que as pessoas atribuem. Eu não acho justo. Para mim, não é valor justo. Justamente professor, porque... então o valor justo ele pode variar, né? Porque para você era justo há uns anos atrás e não é mais justo agora. Exatamente. Não é que pode, ele varia. Então, por isso que, como a gente está falando, como o Alex falou, então, numa casa de leilão, eu posso achar que é justo e outro acha que não, né? Mas aí entra uma coisa que é interessante, que você tem uma faixa, né? Que não tem assim um padrão. Isso é uma coisa que eu acredito, que você tem determinados produtos que as pessoas vão comprando aquele produto. É igual o carro usado, tá? Você vai falar assim, vou comprar um carro usado, ano, modelo, tal. Você pergunta quanto que está um carro desse? O cara vai falar mais ou menos entre tanto e tanto. A gente vê muito isso lá no como é que chama? No Web Motors, por exemplo. Na FIP não, mas no Web Motors. Mas na FIP, se não me engano, tem valor mínimo, valor máximo e valor médio. Por quê? Porque você tem as pessoas negociando naquela faixa de preço. Isso significa que, se a gente for pensar em termos de média de mercado, o valor justo fica dentro daquela faixa. Né? Professor, e a FIP nem é utilizada mais para base de... Para veículo, não. Só para seguro, basicamente. É só para seguro. Isso, basicamente. Hoje o que a gente usa mais é o Web Motors, né? Basicamente o Web Motors e um ou outro site aí que o pessoal utiliza, mas antigamente era só tabela FIP, ia negociar a tabela FIP. Hoje não. Por quê? Porque a tabela FIP ela usa indexadores que não representam necessariamente a realidade, ó, porque ela vai acompanhando basicamente a inflação, se a gente for pensar, mas a gente tem a questão do mercado. Gente, isso aconteceu agora, recentemente, com o GPM. Qual é o indicador que mais reajustava contratos de aluguel? Estou falando, reajustava contratos de aluguel. É o GPM. Todo contrato de aluguel, basicamente, GPM. Só que no último ano, pessoal, o GPM, se eu não estou enganado, acumulado deu 37%. Certo? Tanto é que os novos contratos agora, basicamente, eles estão saindo, acho que pelo INCC. INCC ou INPC, eu acho que INCC, se eu não estou enganado, que é um índice da construção civil, porque ele é mais próximo da realidade. Senão você vai pegar o seu contrato, você vai reajustar o seu contrato de aluguel e ele fica totalmente fora daquilo que é a realidade. Imagina, quem que vai arrumar? Você está em pandemia, aí você vai aumentar o contrato de aluguel. Tá? E segundo, com 40% de aumento, 37%, não dá, é totalmente fora da realidade, não é justo, não é o valor justo, entende? Enfim, mas vamos lá, pessoal, vamos então dar uma paradinha para o café aí, tudo bem? Tranquilo? São 10h03, a gente para uns 20 minutinhos, 10h20 a gente volta. É 10 horas que a gente para mesmo. Ele está acima da inflação, né? É um absurdo. Nossa, total. Eu li uma matéria aí. Quase 10 vezes mais que a inflação. É fora da realidade, totalmente fora da realidade. Você não consegue alugar um imóvel, pelo menos reajustar um imóvel nesse caso. Eu mesmo mudei de escritório, um dos motivos foi por quê? Porque a proprietária, logo na pandemia, poxa, teve um período, eu fiquei 3 meses sem pisar no escritório, lá no começo, né? Sem pisar na empresa. E eu fui falar com a proprietária para ver se ela dava uma redução, ela falou, não, o que eu posso fazer é deixar de te cobrar agora, mas vou cobrar depois. Eu falei, pô, mas você não está me ajudando. O que você está fazendo é me ferrar depois lá na frente, né? Enfim. E aí eu saí do imóvel, fui para outro. Aí fica vazio. Exatamente. É isso aí. Bom, então vamos tomar um cafezinho, tá bom? E aí então 10h20, 10h25, na verdade, a gente volta, tá bom? Tudo bem, Thiago? Tranquilo aí? O que tá achando aí? Suave aí? Tá por aí, não?